tarde a todos, obrigado por terem vindo. Eu, antes de mais, devo dizer que eu não sei bem o que é uma masterclass e eu acho que a Penguin também não sabe o que é uma masterclass ao ter-me convidado para dar uma masterclass, mas enfim. Só falar um bocadinho, dizer uma coisa relativamente à Penguin. A Penguin acaba de publicar agora um livro, que é um livro extraordinário, ainda com um bocadinho pesado do ponto de vista físico, mas é um livro extraordinário, conta precisamente, dada a altura, a história da Penguin, como é que surgiu esta editora e a importância que teve o homem que a criou, do ponto de vista desta marca do Pinguim, a importância que teve a distribuição dos livros. Ele percebeu que os livros deviam estar junto das pessoas, em estações de comboio, supermercados, sobretudo quiosques, que não se vendiam livros em quiosques. E quando isso surgiu, quando o Alan Lane lançou esta ideia, isso foi absolutamente revolucionário e, ao mesmo tempo, foi extremamente criticado, porque era uma ideia de desacralização do livro, até de democratização do livro, e as pessoas tinham uma visão muito aurática, a ideia de que o livro era algo muito sagrado e que não deveria estar a ser à venda em quiosques ou nas estações de comboios. Pois bem, este fólio é também uma tentativa de democratização e de sacralização do livro, e por isso é com muito gosto que eu estou aqui. Para falar-vos de Mark Twain e para falar-vos em especial deste Cartas da Terra, que a Penguin editou agora na sua coleção de clássicos, eu vou dividir a minha masterclass, assim como se costuma dizer, em três partes. A primeira, uma breve nota sobre quem era este homem, quem era o Mark Twain. Depois, um pouco a história do livro, porque este livro tem também uma história, quer como foi feito, quer como acabou por ser publicado, e que tem coisas interessantes do ponto de vista das implicações na Guerra Fria e porque é que este livro acabou por ser publicado no século XX. E, finalmente, falar um bocadinho das Cartas da Terra em si, sem entrar muito no detalhe do conteúdo, para não ser, como se diz, spoiler agora. O Mark Twain, como já disse a Eurídice, é o pseudónimo literário de Samuel Clemens. Nasceu em 30 de novembro de 1835 e morreu em 21 de abril de 1910. Não é apenas uma questão de datas, mas ele tinha dito, na dada altura da sua vida, que ele nasceu quando passou o cometa Halley e que iria morrer à outra passagem do cometa Halley. Uma profecia que, em parte, apenas por uma falhança de alguns meses, se viria a concretizar, e realmente é interessante vermos estas duas balizas temporais, 1835 e 1910. É considerado por muitos, e estou a citar o William Faulkner, o pai da literatura americana. Era o sexto de 7 filhos de uma família em que se misturava sangue irlandês, escocês e inglês. O pai era um advogado e juiz, portanto não era um imigrante pobre, morreu quando ele tinha 11 anos. Ele passou a infância no Missouri e isso deu-lhe ensejo para as personagens e deu-lhe o imaginário, todo aquele universo que conhecemos, do Tom Sawyer, que foi publicado em 1876, do Huckleberry Finn, em 1884, e de uma série de outros livros. Portanto, a ideia da infância no Missouri é muito importante na trajetória de Mark Twain. Aos 12 anos ele largou a escola, portanto abandonou os estudos, era um autodidata que beneficiou muito de uma coisa que cá em Portugal deveria ser reativada, que era as bibliotecas públicas abertas à noite. Ele fez toda a sua formação em bibliotecas públicas a ler à noite, como aliás, por exemplo, José Saramago fez na Biblioteca das Galveias e tudo, razão acrescida porque não se compreende porque é que hoje a Biblioteca Nacional ou outras bibliotecas não estarão abertas também à noite, para favorecer esta democratização do ensino. Foi aprendiz de tipógrafo com o irmão, a trabalhar, um dos irmãos mais velho tinha alguns jornais, ele foi aprendiz de tipógrafo, e isso é muito importante e já vamos ver porquê. Foi piloto de barcos do Mississippi, aqueles barcos que nós vemos muitas vezes até nas capas dos livros dele. E um dos irmãos, o Henry, foi seu ajudante nesse trabalho dos barcos a vapor do Mississippi. Um dia, uma das caldeiras desses barcos explodiu, o irmão morreu, e isso deu-lhe, a partir de então, Mark Twain passou a estar muito interessado em parapsicologia, mais até do que espiritismo. É uma coisa um pouco curiosa. Se nós vimos outro autor da ficção, o Arthur Conan Doyle, também é um homem que, após a morte do filho,
se começou a interessar. Ele já tinha alguns interesses pelo oculto, mas a partir daí muito mais pelo espiritismo. Foi, aliás, uma vaga, o espiritismo cresceu muito nos anos 20, 1920, estamos a falar, depois da guerra, as pessoas que queriam falar com os filhos mortos na Primeira Guerra. Durante a Guerra Civil, o Mark Twain alistou-se muito brevemente nos Confederados e depois teve, como disse já a Eurídice, uma vida bigger than life, porque ele foi mineiro no Nevada e na Califórnia, e quando se deslocou com um dos irmãos para o oeste, ele fez uma viagem durante umas 2, 3 semanas em carruagem, aquelas que parece o Stagecoach do John Ford, pelas Great Plains, pelas Rocky Mountains, e ele visitou mesmo as comunidades Mormon de Salt Lake City. Isso deu-lhe um manancial de histórias que ele depois iria aplicar quando saiu, vá lá, do trabalho das minas e começou a trabalhar muito incipientemente como jornalista em São Francisco. Em 1865 publica aquela primeira história sobre Calaveras County, aquela... não é, a Rand de Calaveras County, é um Jumping Frog of Calaveras County, que foi, vá lá, a primeira grande estreia dele com muito sucesso nos jornais, em 1865, e no ano a seguir já ele estava destacado, não diria em reportagem, mas em viagem nas Ilhas Sandwich, hoje em dia o Havaí, onde ele defendeu, se é interessante ver o percurso do imperialismo e do anti-imperialismo dele, já vamos falar sobre isso, ele defendeu a presença americana no Havaí. Em 1867 ele faz uma grande viagem ao Mediterrâneo, pela Europa, pelo Médio Oriente. Sabem, há um livro dele, não sei como, Innocents Abroad, não sei como é que está traduzido pela tinta da China, onde fala de uma grande, a viagem dos inocentes, melhor dizer, em que fala de uma grande viagem e refere inclusivamente os Açores, referir. Em 1870 dá-se uma coisa muito importante na vida dele, pessoal e não só. Ele casou com Olivia Langdon, que era de uma família rica, liberal, e através da mulher e da família da mulher, ele conheceu uma série de intelectuais socialistas, ateístas, abolicionistas, defensores dos direitos das mulheres, e ele inclusivamente conheceu o Frederick Douglass, que também faz parte agora desta coleção, está aqui, foi há pouco tempo aqui discutido pela Cristina Roldão. Em 1873 ele fixou-se em Hartford, no Connecticut, e foi aí que escreveu Tom Sawyer, o Huckleberry Finn, aquele também livro muito famoso dele, um Yankee do Connecticut na corte do rei Arthur, de 1889, e este último livro, que todos os livros deles, ou quase todos, estão cá traduzidos, este sobre o Yankee na corte do rei Arthur, demonstrou o seu interesse pela tecnologia. Ele é um homem muito interessado, não tanto pela ciência, mas mais pelas técnicas. Ele passou muito tempo com o Nikola Tesla no seu laboratório. O próprio Twain patenteou 3 invenções e já no final da vida, no princípio do século, penso que 1906, por aí, ele foi visitado por Thomas Edison, que fez, aliás, um filme com ele. Há um filme, uma curtíssima metragem daqueles filmes ainda bastante incipientes, do Thomas Edison, onde se mostra o Mark Twain. Foi também este seu interesse pelas tecnologias, que o levou a um dos piores investimentos da vida dele. Ele fez um investimento numa máquina de tipografia supostamente revolucionária, mas com tanta tecnologia a surgir ao mesmo tempo, essa máquina que poderia ter sido revolucionária, mas não funcionava assim tão bem como tudo isso, ao mesmo tempo apareceu o linótipo e, portanto, foi um fracasso. Mark Twain conheceu várias bancarrotas e falências ao longo da sua vida, aí foi uma delas. Por isso, ele desloca-se muito assolado pelos credores, ele desloca-se para a Europa. A mulher padecia de uma grave doença, depois vem a morrer, e vive muito tempo na Europa, em Berlim, Florença, Paris. Aliás, a mulher acaba por morrer em Florença, e faz depois um tour mundial de conferências. Nessa altura, estamos a falar no final do século XIX, princípios do século XX, Mark Twain já era um autor conhecidíssimo em todo o mundo, inclusive já havia traduções para português, dava-se com reis, com presidentes, com etc., e no ano 1900 ele começa a adotar uma postura mais anti-imperialista. Ele é vice-presidente da Liga Anti-Imperialista de Nova Iorque.
Ele manifesta-se contra a guerra dos Estados Unidos com as Filipinas, é um pacifista. Na guerra dos Boers, ele alinha com os Boers contra, vá lá, o Ocidente, se quisermos. Passa a residir largas temporadas em Manhattan. E é mais ou menos nesta altura que ele escreve outro panfleto, que cá também foi traduzido. Eu peço desculpa à Penguin para falar de um livro que não é da Penguin, mas que se chama O Fantasma do Rei Leopoldo. Eu também fiz o prefácio para esse livro, que no fundo é um libelo contra as atrocidades cometidas no Congo belga, na exploração da borracha, pelo rei Leopoldo da Bélgica, e houve uma intensa campanha internacional, até com uma mulher notável e com outro jornalista notável, Morel, e também com outro homem, Roger Casement, que vai ser um grande defensor da causa irlandesa e acaba por ser fuzilado por isso. O Casement, aliás, há um livro do Mário Vargas Llosa, que é O Sonho do Celta, que é precisamente sobre ele, e é nessa corrente que o Mark Twain faz o seu panfleto contra o rei Leopoldo, que além de esclavagista, tinha outro grande problema para ele, era católico e, portanto, se lerem esse livro, é um livro que é uma diatribe anti-esclavagismo, mas também uma diatribe anti-igreja. Em 1904 dá-se a morte da sua mulher, da Olivia, e em 1909, e já vamos ver, morre a sua filha Jane. Começam a existir, conhecem aquele famoso adágio dele, que os rumores da minha morte ainda são exagerados. Era na altura que começam a surgir alguns boatos sobre a morte dele, e ele realmente acaba por cumprir esses boatos, morrendo em 1910. Durante toda a sua vida, ele, como disse, teve uma vida, como vêem, muito preenchida, ganhou muito dinheiro com a sua escrita, não foi propriamente um autor maldito, mas também fez investimentos desastrosos e teve um grande apoio de um amigo, vamos ver também, Henry Rogers, da Standard Oil, um homem muito rico, foi um patrono dele, e isso é tudo importante até para compreendermos estas cartas da Terra. Estas cartas da Terra, passamos agora à segunda parte da Masterclass, foram escritas em tempo recorde, entre o início de outubro e o final de novembro de 1909, escassos 6 meses antes de Mark Twain morreu já agora de ataque cardíaco precipitado por uma angina pectoris, e é, portanto, uma obra terminal e de final de vida, redigida numa fase de muita depressão e muita angústia, causada por muitas mortes. Eu agora vou fazer um elenco das tragédias. Morreu a sua filha Suzy de meningite em 1896, morreu Olivia, a mulher, em 1904, vitimada por uma crise cardíaca enquanto repousava em Florença. Morreu Athelstan Rogers, o homem que eu aqui falei, da Standard Oil, o milionário do petróleo, que faleceu subitamente em maio de 1909 e em cuja casa Twain encontrou, vá lá, uma segunda família. Morreu a filha Jane, afogada na banheira da casa paterna nas vésperas do Natal de 1909, pouco depois do pai ter regressado das Bermudas. As Bermudas é um ponto muito importante nesta vida final de Mark Twain. Após ter escrito este livro, deslocou-se para as Bermudas também, isto é, já lá tinha estado antes, quando a filha morreu, e depois voltou lá. E a juntar a tudo isto, e este será talvez o ponto fundamental que explica, se calhar, a densidade deste livro, Twain começou a escrever as cartas pela mesma altura, portanto, como eu disse, isto foi entre outubro e novembro de 1909. No dia 6 de outubro de 1909, a sua filha Clara abandonou a casa paterna para casar com Ossip Gavrilovich, um pianista judeu de origem russa, que tinha nascido em São Petersburgo. Já agora, a última descendente, para juntar esta tragédia toda, isto já depois da morte de Mark Twain, a filha deste pianista e a filha da filha de Clara Twain, a última descendente viva, portanto, do escritor, suicidou-se num hotel de Los Angeles em 1966, no culminado uma longa dependência alcoólica. Portanto, como veem, é uma vida um bocadinho camiliana, marcada por muitas tragédias: a morte da filha Suzy, a morte da mulher, a morte do grande amigo dele, Rogers, a morte de Jane, de outra filha afogada numa banheira, e o abandono da casa paterna da filha que sobrava, Clara. É preciso dizer que Clara
tinha uma relação um pouco conflituosa com o pai. No dia em que casa, o pai diz que não era novidade aquele casamento, pois já 6 anos antes a filha tentara casar e descasar por 2 vezes, e, portanto, quando Clara sai de casa para casar com o tal pianista de origem russa, o Ossip Gavrilovich, sobrou-lhe apenas Jane, que sofria de epilepsia desde criança, o que tinha súbito, que lhe provocava graves mudanças de humor, ataques de fúria, etc. Isabel Lyon, a secretária de Twain, uma personagem fundamental também que vamos já falar, chegou a dizer que Jane, a filha de Twain, agrediu várias vezes as empregadas da família, etc. Agora, entra em cena outra personagem que é realmente Isabel Lyon. Isabel Lyon era a secretária de Mark Twain, e a história é um bocadinho clássica, mas tem um enredo vitoriano que talvez seja interessante. Era uma mulher que tinha nascido numa família abastada de Nova Iorque, mas tinha caído na pobreza devido a algo que acontecia muitas vezes, este déclassement, a morte prematura do pai, e tornou-se governanta, portanto tornou-se praticamente criada de servir e governanta. Em 1890, nessa década, conheceu Twain e a sua mulher, e como a mulher de Twain, Olivia, devido à doença cardíaca, já não o podia ajudar, não diria na composição dos manuscritos, na fixação dos textos, etc., etc., e sobretudo a tratar da sua muita correspondência. Era um autor muito popular que recebia, na altura escrevia-se muito, centenas de cartas. Começou a Isabel Lyon a trabalhar com o casal Twain como secretária. Com a morte súbita de Olivia, em 1904, Isabel mudou-se para a casa de Twain e, como é evidente, começou a gerir-lhe a vida como se fosse a sua mulher. Era ela que distribuía as mesadas às filhas, que supervisionava na decoração e na construção da casa de Stormfield, era ela que administrava a propriedade e todos os bens do escritor, etc. Mark Twain tinha tal confiança nela que lhe comprou uma casa, Lobster Plot, nas imediações da sua, e, pior do que isso, passou-lhe uma procuração com amplos e fatais poderes. Isabel, garantem os biógrafos, ensaiou então uma manobra clássica e, com algum sucesso, conseguiu desde logo afastar as filhas do pai, isolando numa aracnídea urdidura, vá lá. Em 1906, Jane tinha sido internada num sanatório para epiléticos, em Nova Iorque, e fez lancinantes pedidos ao pai para regressar a casa, mas Twain declinou receber a filha, alegando não ter condições para cuidar dela. Há quem diga que já estava a ser manipulado pela sua secretária, Isabel Lyon. Outra filha tinha um ponto fraco, um handicap que Isabel conhecia e explorava, pois mantivera uma relação sentimental com um homem casado. Portanto, numa manobra clássica, a secretária de Twain afastou das suas filhas e, em março de 1909, Isabel casa com Ralph Ashcroft, que tinha sido sócio de Twain em alguns negócios, mas não muito depois, Mark Twain começou a desconfiar que aquele casal o estava a enganar e estava a usar o dinheiro dele para grandes obras sumptuárias na casa que ele lhes tinha comprado, Lobster Plot, e passado um mês despediu-a com um grande fragor e estrondo. O Twain estava furibundo e exigiu e conseguiu que ela lhe devolvesse a casa e chamou-lhe todos os nomes. E já agora vou dizer por ordem: mentirosa, falsária, ladra, hipócrita, bêbada, furtiva, farsante, traidora, conspiradora, vagabunda, obscena, com uma mente ansiosa de sedução. Acusou a secretária, inclusive, de o ter tentado seduzir para casar com ele, o que diga-se era um projeto fadado ao insucesso, pois à época, ao que parece, as atenções amorosas de Mark Twain pareciam estar concentradas em Charlotte Teller, uma escritora à beira dos 30 anos, ainda solteira, que vivia com a avó a 2 passos de sua casa. Mas para se ter uma noção da importância deste episódio doméstico, e que é essencial para compreendermos aqui as Cartas da Terra, basta dizer que Twain chegou a redigir um manuscrito de 429 páginas com queixas contra o casal Lyon Ashcroft.
e foi escrito sob a forma de uma carta a um amigo, e o libelo, esta acusação, só deveria ser dada à estampa caso a secretária viesse a denegri-lo em público, coisa que nunca veio acontecer. O casal Lyon Ashcroft prudentemente fugiu para o Canadá. Anos depois, ele morreu, o Ashcroft morreu, Isabel Lyon regressou à América, tornou-se secretária, não dele, obviamente, e morreu relativamente incógnita num apartamento Greenwich Village em 58, aos 95 anos. Despedida Isabel por causa mais do que justa, está ali uma especialista em direito laboral, a Joana Vasconcelos. A filha Jane conseguiu voltar para a casa paterna, mas estava muito marcada pela atitude do pai, que, como eu disse, enquanto ela estava internada num hospital devido à sua epilepsia, não só, tinha pedido várias vezes para voltar a casa, o pai disse-lhe que não, e, portanto, quando ela regressou, as relações entre pai e filha nunca recuperaram, como é evidente. Por outro lado, a outra filha, Clara, já estava na Europa, com o pianista, e, portanto, o homem que escreve este livro é um homem desalentado com o mundo e com os outros, estava descrente de Deus e da espécie humana. Jane depois morreria pouco depois de chegar a casa, acometida de um ataque epilético enquanto tomava banho, e ele, naquela fase da vida, pressentia e, de certa forma, ambicionava a morte. Tendo nascido, como eu disse, em 30 de novembro de 1835, pouco depois da última aparição do cometa Halley, ele dizia que quando o cometa voltasse a surgir nos céus, o iria levar para os confins do universo. Foi uma premonição certeira, porque ele morreu em Reading um mês antes do cometa Halley regressar à Terra. A história, no entanto, não termina aqui. Já depois de ele morrer, como disse, ele morreu em 1910. Em 1938, após a morte de Albert Payne, que era um amigo e o grande biógrafo do escritor, houve um especialista em estudos literários, e Bernard Devoto, tornou-se o editor literário de Mark Twain. Um mês depois, ele apresentou aos trustees de Mark Twain uma proposta de publicação das Cartas da Terra, juntamente com uma série de outros textos, mas a Clara Clemens, a tal que tinha casado com o pianista, objetou à publicação. Ainda para mais fez uma coisa terrível, e quando a obra já estava impressa, já o editor tinha investido na obra, na publicação, foi quando ela disse que não, porque ela tinha medo que este livro transmitisse aos leitores uma ideia errada sobre as convicções religiosas do seu pai. Passaram-se mais de 20 anos, Bernard Devoto morreu sem ter conseguido publicar este livro. Entrou então em cena um novo editor literário dos papéis de Mark Twain, Henry Nash Smith, o qual, finalmente, em 1962, este livro só foi publicado nos anos 60. E porquê que Clara Clemens, melhor dizendo, não é Clara Twain, desculpem, Clara Clemens, mudou de atitude? Porque, entretanto, no contexto da Guerra Fria, como os soviéticos tinham sabido que o livro não tinha sido publicado, e era um livro, vá lá, não diria cristão, mas vá lá, antirreligioso, ou pelo menos ateu, os soviéticos, naquela guerra de propaganda da Guerra Fria, tinham posto a circular, o que em parte era verdade, que nos Estados Unidos até o pai da literatura americana era censurado e, portanto, quer dizer, uma figura veneranda que tinha já morrido há 50 anos e que era considerado o escritor da Huckleberry Finn e tudo, ser alvo de censura, lá era uma prova que a América tinha alguns problemas no tempo das guerras, da caça às bruxas, etc. E, portanto, a filha decidiu, finalmente, para dissipar essas dúvidas, autorizar a publicação das Cartas da Terra, mas também havia aqui um problema, é que, juntamente com as Cartas da Terra, pretendia-se publicar a autobiografia de Mark Twain, e essa sim tinha uma série de trechos, enquanto esta se pode dizer que é uma obra ficcional, uma coisa imaginária, na autobiografia tinha diversos trechos com violentíssimos ataques à religião.
E por isso, durante muito tempo, a própria autobiografia de Twain esteve, de certa forma, expurgada ou limitada na sua publicação. Este livro, como eu disse, acabou por ser dado à estampa em 1962, com um novo prefácio. Teve críticas entusiásticas logo na altura, ainda que muitos deles consideraram que este livro era um pot-pourri de afirmações muito dispares, de qualidade muito desigual, mas o que é facto é que o livro foi publicado em pré-publicação pela Life em setembro, e logo que foi publicado em livro, alcançou o topo dos livros do New York Times, a lista dos best-sellers, e aí esteve em lugar cimeiro durante muito tempo. Por uma bizarra coincidência, Clara Clemens morreu 2 meses após a saída do livro, o que acabou por ser algo muito importante, porque deu aos responsáveis pelos Mark Twain Papers, portanto, mais tarde designado pelo Mark Twain Project, uma liberdade muito grande. Tinha saído de cena a grande obstáculo que era a filha do escritor, e foi isso também, em parte, que acabou por motivar, a partir de 62, um grande interesse e uma nova fixação dos textos do Twain, que ainda hoje em dia acontece. Não se sabe se ele tinha mesmo intenção de publicar este livro, ou se isto foi o último grande manuscrito que ele concluiu em vida, mas o facto é que na oitava, isto são uma série de cartas, na oitava das Cartas da Terra, colocou a seguinte nota de rodapé: tencione publicar estas cartas aqui no mundo antes de regressar para junto de vós. Farei 2 edições. Uma versão não editada destina-se aos leitores da Bíblia e aos seus filhos. A outra, revista, será para pessoas de requinte. Isto era o humor do Mark Twain, sim. Em 1973 foi publicada uma edição corrigida, feita na Universidade da Califórnia, e é essa, vá lá, a edição canónica, que serviu de base também a esta edição. Por fim, mas não por último, já agora uma curiosidade lateral. O tal Ashcroft Lion, o manuscrito Ashcroft Lion, aquela diatribe de 429 páginas que Twain escreveu para se defender da sua secretária, só foi publicado em 2015, portanto há muito pouco tempo, como apensa ao 3º volume da sua autobiografia, ainda que já fosse acessível a alguns investigadores da obra. Há umas partes que estão acessíveis na internet, mas tudo isso, esta publicação das Ashcroft Manuscript, acabou por fazer mudar um pouco a opinião que existe sobre a Isabel Lyon, que é há muito uma mulher condenada e proscrita, e que nem referência tem na entrada sobre Mark Twain na Wikipédia em língua inglesa. Portanto, para perceberem o ostracismo a que foi sujeita uma mulher. Também há livros, também há uma biografia sobre ela, que em traços já talvez um bocadinho agora feminista, procura fazer a recuperação dela. Mas a Isabel Lyon é considerada, vá lá, um demónio negro na vida final de Mark Twain, muito por culpa dele, mas talvez se não fosse ela não se teria escrito estas Cartas da Terra. Agora, sobre o livro mereceu um grande entusiasmo na altura, porque surgiu num timing certo, nos alvores dos anos 60, num tempo que estava muito disposto a acolher uma obra com este perfil, que é uma obra subversiva. Portanto, há também um livro chamado Spiritual Awakening of the 60s. Portanto, foi nos anos 60 que houve uma espécie de renascimento espiritual, de espiritualidades várias, naquilo que já se chamou religião à la carte, em que a pessoa tira um bocadinho, ou bricolage religioso, em que a pessoa escolhe qualquer peça de alguma religião. Mais recentemente, e também não por acaso, as atenções concentraram-se nas passagens do livro dedicadas ao sexo, constantes da segunda carta. E eu vou agora ler aqui um bocadinho, peço desculpa. Chamo a vossa atenção para o facto extraordinário pelo qual comecei, a saber que o ser humano, tal como os imortais, coloca de forma instintiva as relações sexuais muito acima de todos os outros prazeres. No entanto, suprimiu-as do seu céu. Pensar nisto é bastante para o excitar. Uma mera oportunidade faz-o perder a cabeça. Nesse estado irá arriscar a vida, a reputação, tudo, até o seu bizarro céu, para aproveitar essa oportunidade e a gozar na sua plenitude máxima. Jovens e adultos, homens e mulheres,
Todos prezam a copulação mais do que todos os outros deleites juntos. Mas a verdade é como vos digo, está excluída do céu, substituem-na pela oração. Prezam a copulação mais do que tudo. No entanto, tal como todas as ditas dádivas, é um acontecimento deplorável. Na melhor das hipóteses, e mesmo que dure algum tempo, é uma atividade tão rápida que é difícil de imaginar para a imaginação de um mortal, digo. O homem é limitado em matéria de repetição. Há muito além da concepção divina. Nós que alongamos esta prática e os seus supremos deleites durante séculos, de modo contínuo e sem interrupções, nunca seremos capazes de compreender nem de lastimar de forma adequada a terrível miséria destas pessoas em tal proveitosa dádiva que, gozada como nós a gozamos, torna as demais riquezas ordinárias e indignas do esforço de faturar. Estas linhas têm, estas três que eu aqui, e que é melhor lido do que ouvido, têm permitido alguns dizerem, juntando-lhe um ou outro ingrediente biográfico, vamos ver, ora que Mark Twain tinha uma sexualidade ativa e prazerosa, ora que terá sofrido, a dada altura da vida, de problemas nesse campo sexual, haver mesmo quem afirme que por volta da meia-idade terá ficado impotente. Contudo, muito pouco se sabe ao certo, o que tem levado os investigadores a conclusões tão variadas como esta. Vou fazer uma recensão, há vários estudos sobre o sexo em Mark Twain. Que o autor Tom Sawyer se masturbava quando jovem, que quando casado tirava grande prazer do sexo e de caminho entendia ser a sexualidade uma parte essencial da felicidade humana, contrariando os rígidos ditames morais vitorianos, que condenava o sexo fora do casamento, considerando uma afronta à ordem social, mas que em simultâneo terá enganado a mulher algumas vezes, que manteve 2 relações homossexuais de longa duração, quando viveu no Nevada e na Califórnia, que dormia e abusava das suas criadas e, enfim, que recorria aos serviços de prostitutas quando estava em viagem para a costa oeste. Mas o facto é que, em direito às contas, não possuímos provas diretas que atestem nenhuma destas teses, como concluiu quem se debruçou do assunto, e que acrescentou, e bem, que na ausência de factos credíveis e incontroversos, os nossos contemporâneos preferem especular não sobre o que verdadeiramente se sabe, mas sobre a sexualidade que eles gostariam que Mark Twain tivesse tido. Mais importante e interessante sobre isso é centrarmos então sobre o cerne destas cartas, que é um texto de cariz polémico, cariz voltairiano, que muitos consideram inclassificável do ponto de vista do género literário e que começa como um narrador omnisciente a descrever uma cena no céu em que intervêm os arcanjos Satã, Gabriel e Miguel, e depois concentra-se no anjo Satã, de visita à Terra, e é na Terra que Satã escreve aos seus irmãos arcanjos Gabriel e Miguel, dando-lhe conta dos desastres da raça humana criados à semelhança de Deus Pai. Portanto, a crítica que faz ao divino não é uma crítica diretamente dirigida a Deus, mas através das suas criaturas. É expondo, vá lá, a miséria humana que Twain ataca Deus. Não era de forma alguma matemática nova na sua obra. Logo no primeiro capítulo da Huckleberry Finn, Huck discorre sobre a natureza do céu. Também está presente noutra obra que também cá traduzido, o Diário de Eva, de 1906. E, na verdade, é que o uso do diabo como narrador é algo muito comum em vários dos textos de Mark Twain no final da vida, que permite a Twain preferir, e é um expediente que ele usa como, ele coloca-se na pele do diabo para dizer autênticas blasfémias, como, por exemplo, uma sobre a masturbação aqui na 10ª carta, e não se esqueçam que ele fez uma conferência em 1879, intitulada Alguns Pensamentos sobre a Ciência do Onanismo, e que circulou semi-clandestinamente durante décadas, até ter sido divulgada urbi et orbi pela revista Playboy. E, portanto, o que é que fazia o Mark Twain? Colocava-se na pele do diabo para dizer para proferir blasfémias, como, por exemplo, uma em que Deus cria o universo não por força da palavra, como está na Bíblia, mas por força do mero pensamento, ou outra, na 6ª carta deste livro, que questiona a veracidade do episódio de Noé e que coloca a família de Noé
infestada por micróbios enquanto estava na arca. De longe, disse ele, os micróbios eram o carregamento mais importante da arca. Em 1905, Twain escreveu uma novela de ficção científica intitulada 3.000 anos entre os micróbios. Também é algo típico da época, o conhecimento de falar destas realidades novas, microscópicas ou microbianas, e realmente é algo premonitório para os tempos em que hoje estamos a viver. De certa forma, o que Twain aqui cria é, como eu chamei aqui no prefácio, um cosmos cómico, que Twain, qual demiurgo, cria ou recria para provocar as gargalhadas de todos nós, filhos de Deus, e quem sabe para provocar a gargalhada do próprio Deus. Por isso alguém chamou este texto uma contra-teologia, que não equivale, no entanto, a uma ausência de princípios ou predicados morais. Pelo contrário, é um texto com uma moralidade implícita muito grande, que a cada instante sublinha a necessidade de respeitarmos a base e o fundamento de todas as coisas, a verdade, sempre a verdade, contra a mentira, contra a falsidade cotidiana. Portanto, este é um texto em defesa da verdade contra aquilo que se julgava ser a falsidade da religião. Portanto, e esta defesa da verdade é algo profundamente atual no mundo que hoje vivemos, que já se chamou da pós-verdade e que hoje em dia já se chama da pós-vergonha. E, portanto, é um texto que apela também para termos consciência da radical e profunda imperfeição do homem, que pouco ou nada aproveitou da liberdade concedida por Deus. Por isso, diz Twain, e cito, a história da humanidade ao longo dos séculos está manchada de sangue, amarga de ódio e manchada por crueldades. O homem é uma experiência, os animais são outra experiência. O tempo dirá se foram experiências que valeram a pena, afirma Deus no próprio proémio. Portanto, a personagem Deus aqui concebe o homem e todas as suas criaturas como uma mera experiência. Portanto, aqui Deus, de certa forma, joga aos dados. E Satanás e Deus observam o mundo, vejam também típico da época, através de um microscópio poderoso. A criação, toda ela, não passa assim de um ensaio laboratorial, de um teste que Deus fez e faz ao homem e ele próprio. O resultado foi, diz Satanás aqui, um lugar estranho, um lugar extraordinário e interessante. Mas é um lugar, e agora acrescento, um lugar dominado pela loucura, pela insanidade, que leva os homens a acreditarem, também na sua loucura, que são a mais nobre e perfeita obra divina e, mais grave ainda, segundo Twain, a julgarem que um dia irão para o céu, onde, de resto, serão privados do que mais gostam, o sexo, e obrigados a rezar e a cantar incessante e eternamente, uma maçadoria ad infinito, é certo, mas que Deus aprecia muito. No seu trajeto por esta terra, o lugar de onde Satanás escreveu aos seus irmãos arcanjos, Samuel Clemens, falamos agora do personagem real, começou por tentar ser um cristão cumpridor e devoto. Depois, a meio da vida, ia à igreja quase por rotina para escutar os sermões do seu amigo, o reverendo Joseph Twitchell, e a seguir aos sermões provocá-lo com sarcasmos e com paganismos. A fama alcançada no final da vida, com plateias cheias para o ouvirem, mas também a incomensurável tragédia que eu aqui descrevi, fizeram-no afastar-se ainda mais da religião praticada e da fé institucional, em nome das quais, dizia, se enviavam missionários para paragens remotas, a catequizar inocentes e a apoiar quimeras imperialistas responsáveis por 1001 barbáries no Congo, na China, na África do Sul, em toda a parte. Após a morte da mulher, Olivia, e depois das filhas, tornou-se ainda mais amarga e descrente, e um dia, na sequência de uma discussão mais acesa, Twitchell escreveu-lhe dizendo que ele estava a tornar ortodoxo em excesso da doutrina da total depravação humana. A resposta de Twain foi muito famosa, que diz que quando um homem é pessimista antes dos 48 anos, sabe demais. Quando é pessimista depois dos 48 anos, sabe de menos. Escritas por Twain nos últimos meses da vida, muito depois de ter feito 48 anos, Cartas da Terra são ou pretendem ser o exercício radical de lucidez e de livre pensamento. Cada qual dirá se concorda ou discorda do resultado alcançado,
presente neste livro. Ninguém, contudo, poderá negar a coragem e o arrojo deste divertimento literário, mais sério do que parece. Mark Twain concebeu um Deus sádico e malévolo quando se preparava para enfrentá-lo. Muito obrigado.